Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vou fazer com vocês esta bolsa no modelo zigue-zague. Usei aqui o barbante número 6, o Barroco Max Color. Vou passar para vocês as medidas e a quantidade de fio que eu usei para fazer esta bolsa. Aqui na largura, ela ficou com 32 centímetros. A gente começa aqui fazendo 2 quadrados. Se você quiser maior, você vai fazer uma carreira a mais em cada quadrado. Se quiser menor, uma carreira a menos em cada quadrado. Aqui nessa parte do meio, ficou com 20 centímetros. E aqui nessa parte da alça, nessa direção aqui da alça, com 26 centímetros. E a alça eu fiz aqui de 50 centímetros. Fiz o cordão de 50 centímetros, depois fiz meio ponto alto. Nós vamos precisar da tesoura. Usa cola jeans para fazer os acabamentos, mas você pode usar a cola de sua preferência, cola de silicone, a cola para artesanato, agulha de tapeceiro e agulha para crochê 3,5 e 4. A 3,5 eu usei para fazer a bolsa e a número 4 eu usei só para fazer o cordão de corrente aqui na alça. Se você não tem agulha 4, quando chega aqui na alça, você pode fazer o ponto um pouco mais solto, para não ficar essas correntes tão apertadas para trabalhar depois. Aqui nessa bolsa, o peso total dela foi de 205 gramas. Aqui na cor Castor 7603 eu usei 114 gramas. No azul cor 2500 usei 52 gramas. Aqui 4 carreiras. E no fio cru, que eu fiz 3 carreiras, usei 39 gramas. Para cada carreira, vai em média de 12 a 14 gramas, depende do tamanho que você vai fazer. Aqui para o meu ponto, nesse tamanho, usei 13 gramas em cada carreira. Essa aqui eu fiz com esse fecho, caso você não tenha outro tipo de fecho, com o próprio fio, eu fiz aqui dessa forma e apliquei aqui o botão. Se você já tem um outro tipo de fecho, nessas aqui, eu fiz dessa forma e aqui eu costurei o fecho aqui atrás e aqui na frente. Essa outra aqui também. Essa que eu fiz, ela é menor. Aqui ela tem uma carreira a menos nesses quadrados de base. Nessa bolsa aqui, eu usei esses 2 tons de cinza, usei o branco e aqui eu usei sobras de fio. Aqui eu usei o Barroco Max Color nas cores Candy, o rosa, o azul, o lilás, o amarelo, o verde. E aqui um rosa um pouco mais forte. E ela ficou assim bem colorida. Eu espero que vocês gostem. Vamos para a nossa videoaula. Aqui na videoaula eu vou usar a cor 7603. Vou usar o Barroco Cru, o natural. E vou usar o Barroco 6085, fio 6. Vou iniciar com a agulha 3,5 e com o barbante 6. Vamos fazer aqui o anel mágico. Deixo a sobra de fio para fazer o acabamento depois. Passo o fio aqui por cima, seguro. Coloco a agulha aqui por baixo. Puxo o fio. Faço uma corrente para prender o anel mágico. E mais uma corrente para eu ter aqui a altura de um ponto alto. Faço aqui dentro do anel mágico mais 2 pontos altos, já escondendo esse fio. Busco o fio, fiquei com essas 3 alças, eu laço o fio novamente, passo por dentro de 2 alças, laço o fio novamente, passo por dentro dessas 2 alças. Dou a laçada, volto aqui no anel mágico e faço mais um ponto alto. Tenho aqui 3 pontos altos, contando com as 2 correntes iniciais. Faço 2 correntes, volto aqui dentro do anel mágico, faço 3 pontos altos. Sempre escondendo esse fio do anel mágico. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntes. Volto no anel mágico, 3 pontos altos.
Terminei os 3 pontos altos, faço 2 correntes. Aqui eu vou ajustar um pouco. Aqui dentro, mais 3 pontos altos. Eu vou ficar com 4 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui eu tenho os 4 blocos de 3 pontos altos. Agora, eu vou alongar um pouco esse fio e vou puxar esse fio do anel mágico. Ajusto aqui, seguro e vou puxando aos poucos, para fechar bem aqui o início. Agora, esse fio, eu coloco a agulha aqui, ó, nesse último ponto alto, nessas 2 alças, e passo esse fio do anel mágico aqui por dentro, para fazer o acabamento depois. Coloco a agulha aqui novamente, e para finalizar a carreira, vou terminar com meio ponto alto para formar esse último canto. Dou a laçada, pulo essas 2 correntes e venho nesse ponto alto do meio. Pego nas 2 alças aqui do ponto. Busco o fio, fico com essas 3 alças, busco o fio novamente e puxo aqui por dentro dessas 3 alças. Sempre vou iniciar a carreira aqui onde eu fiz esse meio ponto alto, aqui nesse espaço. Coloco a agulha aqui dentro, busco o fio, faço um ponto baixo e uma corrente para dar altura de um ponto alto. Nesse mesmo lugar, eu faço outro ponto alto. Vou apenas começar esse canto. Se você quiser colocar um marcador aqui nesse primeiro ponto alto, é onde a gente sempre vai finalizar a nossa carreira. Então, eu fiz aqui o ponto alto, coloquei o marcador. E aqui eu tenho o ponto baixo corrente. Agora, nós vamos fazer ponto em cima de ponto. Na direção desse ponto alto aqui do meio, pego aqui, ó, nessas 2 alças desse ponto, que é onde eu fiz o meio ponto alto. Busco o fio, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Onde nós temos aqui esses 3 pontos altos, vai ser ponto em cima de ponto. E aqui no canto, vai ser 2 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Onde eu tenho esses 3 pontos altos, vai ser ponto em cima de ponto. Aqui eu pego nas 2 alças do ponto alto, bem aqui em cima do ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Aqui no canto, 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Aqui eu fico com esses 2 pontos, mais 3, 5, mais 2, 7, que eu tenho 7 pontos altos. Aqui também tenho 7, aqui também vou ter o 7 e aqui também. Então, a gente trabalha assim por toda a volta. Aqui, para chegar no final da carreira, fiz o canto, mais 3 pontos altos. Quando chega aqui, eu preciso terminar esse canto, preciso de mais 2 pontos altos aqui dentro. Já aproveito para esconder esse fio que eu coloquei ali dentro do ponto alto. Aqui dentro desse espaço onde eu comecei a carreira, eu faço mais 2 pontos altos, para terminar esse canto. E aqui onde eu tenho esse fio, que é a minha marcação, eu termino aqui o meio ponto alto, dou a laçada, coloco a agulha que vai dar bem nesse ponto aqui, onde eu tenho a marcação. Pego nas 2 alças do ponto, busco o fio e faço aqui meio ponto alto.
Aqui, esse ponto, eu não aperto muito, porque ele tem que ficar bem na direção aqui desse canto. Para iniciar a carreira, eu faço ponto baixo, uma corrente para dar altura de um ponto alto, e no mesmo espaço, outro ponto alto. Quando eu faço esse ponto alto, aqui eu coloco um fio para ser a minha marcação. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Esse primeiro ponto vai ser bem aqui nessa direção, onde eu fiz o meio ponto alto, fixa as duas alças aqui do meio ponto alto, e aqui eu faço um ponto alto nessa direção. Vou aqui, ó, no próximo ponto, sempre em cima de cada ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E aqui nos cantos, sempre os dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Apenas aqui no começo, que eu inicio o canto e termino depois, ao finalizar a minha carreira. Sigo fazendo ponto em cima de cada ponto. Quando chega aqui no canto, vou repetir a quantidade de pontos que eu fiz na carreira anterior. 2 pontos altos. Nesse mesmo espaço, 2 correntes, volto aqui nesse mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Aqui, agora eu tenho esses 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui também vou ficar com 11, aqui também 11, e aqui desse outro lado 11. Vou seguir aqui com ponto em cima de cada ponto. Quando chega no canto, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Sigo assim por toda a volta. Para completar aqui a minha volta, preciso de fazer os 2 pontos altos aqui onde iniciei a carreira. Faço aqui os 2 pontos para completar esse canto. E termino com meio ponto alto aqui onde eu tenho essa marcação. Faço meio ponto alto, inicio a próxima carreira aqui nesse espaço. Faço ponto baixo, uma corrente para dar altura de um ponto alto e mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Aqui eu vou fazer ponto em cima de ponto, sempre cuidando para não pular esse primeiro ponto. Pego aqui nessas duas alças, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço ponto alto. Faço aqui ponto em cima de ponto. Quando chega aqui no canto, 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, 2 correntes e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Agora, aqui nessa carreira, eu tenho esses 2 pontos do canto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos eu tenho aqui nessa lateral. Então, em todos os 4 lados aqui, eu fico com a mesma quantidade de pontos. Aqui eu faço ponto em cima de ponto. E nos cantos, a gente repete essa quantidade de pontos. Aqui eu já trabalhei por toda a volta e já fiz aqui os 2 pontos altos. Na base ali da minha bolsa, eu fiz com 4 carreiras. Que é essa parte aqui, ó. Tem uma carreira, 2, 3, 4. No próximo, eu fiz 4 e fiz a união de um quadrado no outro. Se você quiser fazer sua peça maior, você faz uma carreira a mais. Aqui, eu vou medir dessa ponta aqui desse canto até no outro. Tem 15 centímetros. Com as duas bases iguais, eu vou ficar com 30 centímetros.
E mais do que essa parte do canto, a minha bolsa ficou com 32 centímetros aqui. Porque nós vamos fazer aqui 2 quadrados dessa forma, que é a base aqui embaixo. Se você quiser maior, é só fazer mais uma carreira em cada quadrado. Esse primeiro quadrado, eu vou fazer o arremate. Aqui eu fiz os 2 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, porque eu vou arrematar essa primeira peça. Então, não vamos terminar aqui com meio ponto alto, eu faço 2 correntes. Fiz as 2 correntes, vou cortar o fio. Deixo aqui uma sobra para fazer o acabamento. Cortei o fio, agora eu puxo dessa forma para o ponto ficar com o fio aqui nessa parte. Coloco esse fio na minha agulha de tapeceiro. E aqui eu vou pular esse ponto baixo e a corrente e venho nesse ponto alto. Se você colocou o marcador, é nesse ponto onde tem o marcador. Coloco a agulha de trás para frente, aqui nesse ponto, nas 2 alças, trago esse fio aqui para frente da minha peça. E aqui eu vou ajustar, ó, as 2 correntes tem que ficar desta forma. Eu volto com a agulha aqui nessa última corrente, onde a gente precisa finalizar ali o ponto. Coloco a agulha aqui dentro, bem no meio. E depois eu coloco a agulha nesse ponto, onde eu pulei, que eu tenho ponto baixo a corrente, bem aqui no meio da corrente. E levo esse fio lá pro lado avesso. Ajusto os pontos e fica desta forma. Aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás dos pontos, depois eu vou fazer aqui o acabamento. Aqui, se você quiser fazer esse acabamento, os arremates aqui do fio, você já pode fazer. Mas se você quiser deixar aqui dessa forma, é melhor pra gente saber onde que é o avesso e onde que é o lado direito, para depois a gente fazer a união dos 2 quadrados. Depois que faz a união, você já pode fazer os arremates. Vou fazer outro quadrado, igual a esse, e quando eu vou fazer a última carreira, eu faço a união das 2 peças. Então, eu vou fazer o meu quadrado igual a esse, a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras, só que eu volto na última carreira pra gente fazer a união das 2 peças. Aqui eu já trabalhei as 3 carreiras, estou na 4ª, só comecei aqui a carreira. Comecei o canto, fiz ponto para cada ponto, e agora, quando eu vou fazer esse canto, eu vou fazer aqui a união das 2 peças. Aqui é importante ficar o final da carreira, depois, quando a gente trabalha aqui, ficar nessa posição, para que quando eu for fazer a alça, eu finalize a carreira aqui e comece a fazer a alça. Agora, aqui, eu vou fazer os 2 pontos altos do canto. E não tenho corrente, agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui nesse canto. Aqui eu tenho o lado avesso, que ficou para baixo, aqui o lado direito. Coloco a agulha aqui nesse canto, onde nós temos as 2 correntes. Vou buscar o fio, faço um ponto baixíssimo, passo ali por dentro desse espaço e dentro aqui desse ponto que está na agulha. Agora, eu volto nessa peça onde eu estou fazendo a última carreira. Faço aqui os 2 pontos altos para terminar esse canto. Depois, eu trabalho ponto em cima de ponto, até completar essa última carreira desse quadrado. E aqui ficou desta forma, que eu trabalho, ó, por toda a volta. Aqui eu já trabalhei por toda a volta.
Começamos, então, esse último quadrado aqui nessa parte, fiz a união das duas peças, continuei com a minha carreira, e agora vamos finalizar mais uma carreira. Lembrando que se você tem dificuldade aqui de saber onde que é para finalizar a carreira, sempre coloca o marcador aqui quando faz esse primeiro ponto alto. Depois do ponto baixo da corrente, no primeiro ponto alto, você coloca a marcação, que é onde a gente vai finalizar agora a nossa carreira. Como eu vou continuar com a mesma cor, eu vou finalizar com meio ponto alto aqui nesse ponto. Busco o fio, alongo um pouco esse ponto, não deixo muito apertado, e agora faço o meio ponto alto. Vamos iniciar a próxima carreira, faço ponto baixo, a corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Alongo o fio, coloco a marcação aqui se você acha que é necessário, para não se perder aqui onde a gente finaliza a carreira. Agora, aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. E quando chega aqui, ó, nessa parte, eu não trabalho nos dois últimos pontos altos. Então, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, quando chega aqui nesses dois pontos do canto da carreira anterior, a gente não trabalha nesse ponto. Aqui eu trabalhei 15 pontos altos, contando com esses dois pontos aqui do canto, onde eu iniciei com o ponto baixo, a corrente e um ponto alto, e os outros pontos. Agora, que eu, nesses dois últimos, eu não vou trabalhar. Eu vou fazer um ponto alto aqui no meio, que é essa parte aqui, ó. Eu fiz um ponto alto aqui no meio para ficar mais fechado aqui essa parte. Então, depois que eu trabalho os pontos, eu pulo dois pontos, eu não vou direto lá pro outro lado. Eu tenho um ponto alto aqui no meio, para ficar desta forma. Depois que eu terminei o ponto alto, agora não temos corrente de separação. Aqui onde eu fiz a união, eu faço um ponto alto. Dou a laçada, venho aqui ó, no meio, faço um ponto alto. Pulo esses dois primeiros pontos, vou no próximo, faço ponto alto. Vou trabalhar aqui, ponto sobre ponto. Aqui não trabalhamos nos dois últimos, nem nos dois primeiros aqui do outro lado. Vou trabalhar aqui, ponto sobre ponto, até chegar ali no canto. Quando chega aqui no canto, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. É que nessa parte é a mesma quantidade de pontos. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos, contando com esses dois pontos aqui. Aqui do outro lado, a mesma coisa, já tenho 2 pontos, agora eu trabalho aqui o ponto sobre ponto. E não trabalho nos dois últimos pontos aqui desse lado. Fiz aqui os pontos altos, agora nós vamos fazer aqui na parte da lateral da bolsa, que é onde vai começar a fechar, que vai subir assim. Então, agora, nós não temos corrente de separação. E aqui, nesse espaço, onde eu tenho as duas correntes, eu faço apenas um ponto alto. Dou a laçada, pulo esses dois pontos e venho aqui dentro. Nesse espaço, faço o ponto alto. Aqui nessa outra parte, eu vou pular esses dois primeiros pontos e faço o ponto alto. Aqui não tem corrente de separação. Pulo 2 pontos, no próximo eu começo a fazer ponto alto. Vou fazer ponto sobre ponto. Aqui nós vamos fazer 13 pontos altos
e mais 2 aqui dentro, vamos ficar com 15 pontos. E essa parte aqui vai ficar dessa forma, onde vai dobrar aqui a parte da bolsa. Vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto e volto ali no canto. E aqui nessa parte, toda vez que a gente chega nessa parte, vai ser a mesma coisa em todas as carreiras. Vai ser os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. E depois eu trabalho aqui, ó, mais 13 pontos altos. Volto aqui nessa parte do meio, onde a gente tem a união das 2 peças. Trabalhei ponto sobre ponto. Nos 2 últimos pontos, eu não trabalho nenhum ponto alto. Agora, eu trabalho um ponto alto que é nessa direção, entre uma união do quadrado e do outro. Então, aqui no meio, eu faço um ponto alto. Agora, eu pulo esses 2 pontos altos, vou no próximo. Vou trabalhar aqui os 13 pontos altos. E depois, trabalho ali no canto. Aqui eu já trabalhei ponto sobre ponto, já fiz aqui dentro do leque 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou trabalhar aqui os 13 pontos, não trabalho nos 2 últimos. E nós vamos fazer a outra lateral, igual a gente fez aqui. Vou fazer os pontos e volto quando chegar aqui nessa parte. Aqui eu trabalhei até chegar ali na parte do canto, igual aqui. Aqui nesse espaço das 2 correntes, eu faço um ponto alto. Pulo esses 2 primeiros pontos, vou no próximo e começo a fazer os pontos altos. Ponto em cima de cada ponto. E aqui nessa parte é onde vai ficar assim. Aqui foi onde a gente iniciou a carreira, demos toda a volta. E aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui nessa parte onde a gente iniciou a carreira. Aqui eu fiz os 13 pontos altos e preciso de mais 2 pontos aqui onde eu iniciei, para finalizar a minha carreira. Faço os 2 pontos altos. Agora aqui, se você vai continuar com a mesma cor, eu vou fazer mais uma carreira com a mesma cor. Eu termino com meio ponto alto. Se você vai fazer a troca de cor, faz as 2 correntes e faz o arremate da mesma forma que eu fiz ali no primeiro quadrado. Aqui eu dou a laçada, faço meio ponto alto, onde eu tenho essa marcação. Faço meio ponto alto, começo a carreira aqui nesse espaço. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Vou alongar o fio e nesse primeiro ponto eu coloco essa marcação. Agora aqui eu trabalho ponto sobre ponto. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, bem em cima dele, pego nessas 2 alças, faço ponto alto. Eu vou continuar com a mesma quantidade de pontos altos aqui por toda a carreira, porque nós vamos fazer ponto em cima de ponto e não trabalho ali nos 2 últimos pontos. Vou ficar aqui com 15 pontos altos, contando com os pontos aqui desses cantos, onde a gente vai fazer 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Fiz aqui os 15 pontos altos, não trabalho nos 2 últimos pontos. Quando chega nesse ponto alto aqui do meio, eu faço um ponto alto, sem corrente de separação, dou a laçada e coloco a agulha aqui em cima do ponto onde eu tenho essas 2 alças do ponto alto. E faço um ponto alto. Vou fazer ponto alto, pulo esses 2 primeiros pontos, vou no próximo, que eu pulei 1, 2. Vou no próximo e vou fazer ponto
sobre ponto. Vou trabalhar aqui ponto em cima de ponto nesses 13 pontos altos e mais 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos ali dentro. E aqui vai ficar dessa forma, aqui na parte do meio da bolsa. Já trabalhei aqui leque dentro do leque, agora eu trabalho mais 13 pontos altos, ponto em cima de ponto. Aqui eu cheguei na lateral da bolsa. Não trabalho nos 2 últimos pontos, e aqui nós temos esse ponto alto sozinho. Você pode fazer ponto em cima de ponto ou ponto alto em relevo. Eu vou fazer aqui o ponto alto em relevo. Não temos corrente de separação. Pulo esses 2 pontos e venho nesse ponto sozinho. Dou a laçada, ponto em relevo, eu coloco a agulha lá por trás do ponto. E faço ponto alto, pegando aqui nessa parte, faço ponto alto em relevo. Agora, aqui, eu pulo os 2 próximos pontos e faço ponto alto. Só vou fazer o ponto alto em relevo aqui nessa parte das laterais da bolsa. Depois, eu sigo com ponto em cima de cada ponto. Terminei aqui os pontos em cima de ponto e aqui no leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, vai ser só repetição agora a nossa bolsa. Sempre deixo esses 2 últimos pontos aqui sem trabalhar, e os 2 primeiros. Vou seguir aqui fazendo os pontos altos, volto aqui mais uma vez pra gente fazer junto aqui nessa parte do meio. Cheguei aqui nessa parte do meio, não trabalhei nos 2 últimos pontos, vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto do meio. Não temos corrente de separação. Dou a laçada, faço um ponto alto. Dou a laçada, pulo os 2 próximos pontos e sigo fazendo ponto em cima de ponto. Nós vamos fazer assim até completar a nossa carreira. Vou seguir ponto sobre ponto, aqui 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos. Faço ponto sobre ponto, não trabalho nos 2 últimos. Faço aqui o ponto em relevo, da mesma forma que eu fiz ali do outro lado. Depois, eu sigo até chegar aqui onde a gente iniciou a carreira. Completei toda a volta, agora eu vou fazer a troca de fio, então, nós vamos fazer o arremate aqui desse fio. Aqui, ó, na lateral, esse ponto alto em relevo, eu não faço ele muito apertado, alongo um pouco, para não ficar repuxado aqui nessa parte. Agora, aqui, eu vou fazer as 2 correntes e vou cortar o fio. Faço 2 correntes, deixo uma sobra de fio, corto e puxo esse fio. Coloco na agulha de tapeceiro. Aqui, nesse ponto alto, eu coloco a agulha de trás aqui pra frente, passo esse fio aqui pra frente. Volto com a agulha aqui nessa última corrente. E coloco a agulha aqui onde eu tenho ponto, baixa corrente, bem no meio da corrente. E levo lá pra trás. Aqui eu vou ajustar esse ponto. Agora, aqui esse fio eu passo por dentro da alça de trás aqui do ponto. Trago aqui pra frente e no próximo eu levo pra trás. Porque depois, quando eu trabalho os pontos altos, esse fio já vai ficar escondido dentro dos pontos. E já tem aqui o meu acabamento. Agora, eu vou iniciar com o fio na cor cru, aqui no fio natural, aqui dentro desse espaço. Eu vou colocar a agulha na frente do fio, deixo uma sobra para fazer
O acabamento depois, esconder o fio ali atrás dos pontos. Coloco a agulha aqui na frente, seguro, dou uma laçada. Venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo, segurando aqui o fio para não escapar. Ponto baixo e uma corrente, para dar a altura do meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. E agora aqui, ponto em cima de cada ponto. Na direção desse ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço ponto alto. Vai ser a mesma quantidade de pontos altos. Fiz aqui os 15 pontos altos, contando com esses 2 pontos ali do meio. Não trabalho nos 2 últimos, e aqui eu faço um ponto alto. Esse ponto alto e os pontos aqui das laterais, eu não faço ele tão apertado, faço um pouco mais solto. Dou a laçada, venho aqui em cima do ponto, busco o fio, e aqui eu alongo um pouco mais do que eu faço nos outros pontos, para ficar um pouco mais alto do que os outros pontos altos. Tiro 2 alças e 2. Pulo esses 2 próximos pontos e trabalho ponto em cima de ponto. Eu vou fazer aqui o meu, igual às outras carreiras, e volto para fazer mais uma vez com vocês aqui o ponto alto em relevo. Aqui eu sigo da mesma forma. Aqui eu fiz os 15 pontos altos. É sempre importante você contar esses pontos para que sua bolsa fique bem alinhada quando você terminar a sua bolsa. Pode acontecer da gente pular algum ponto e faltar um ponto alto aqui na carreira. Eu sempre conto todos os pontos. Aqui tenho 15 pontos, aqui tenho 15 pontos, em todas essas partes eu sempre conto. Cheguei aqui nessa parte do ponto em relevo, não trabalho nos 2 últimos pontos, e aqui nesse ponto eu faço ponto alto em relevo. Dou a laçada aqui normal para fazer o ponto, e coloco a agulha por trás do ponto. Vou laçar o fio. E esse ponto aqui, eu também alongo ele um pouco mais, para ficar mais alto que o ponto alto ali normal. Tiro 2 alças e depois mais 2. Pulo os 2 próximos pontos e no próximo vamos começar a fazer ponto em cima de ponto, aqui nos pontos altos. Agora, aqui na outra parte aqui de trás da bolsa. E sigo dessa forma. Depois, chego ali, eu faço o acabamento, porque eu vou trocar de cor. Quando eu chego aqui no final, eu tenho esse fio aqui da carreira anterior. Eu deixo ali dentro, onde eu vou fazer agora os 2 pontos altos para finalizar. Vai ficar ali por dentro. Faço aqui os 2 pontos altos. E agora, como eu vou trocar de cor, eu faço 2 correntes. Se eu continuo com a mesma cor, eu termino aqui com meio ponto alto, nesse ponto alto, bem aqui em cima, pegando nessas 2 alças. Vou fazer as 2 correntes, vou cortar o fio, deixo uma sobra para fazer o arremate. Puxo esse fio, e aqui o arremate é da mesma forma que na outra carreira. Pulo esse ponto baixo a corrente, venho no ponto alto, trago esse fio aqui pra frente, ajusto, volto com a agulha nessa última corrente e coloco a agulha nessa corrente onde eu tenho o ponto baixo e a corrente. Levo pro lado avesso, ajusto o ponto e agora, só na alça de trás eu trago aqui pra frente e depois levo ali pra trás. Esse outro fio aqui, quando eu vou trabalhar aqui esses pontos altos, eu também já vou escondendo esse fio, porque ele está próximo aqui, eu já posso colocar junto aqui quando eu faço os pontos altos. Agora aqui, a sequência de pontos vai ser a mesma coisa que nas outras carreiras. Eu vou fazer aqui
a quantidade de carreiras que eu preciso para minha bolsa e volto na parte que eu vou fazer a alça. Aqui você vai continuar começando a carreira com outro fio nessa parte aqui. Para quando a gente finalizar toda essa parte da bolsa, na alça, eu preciso que o fio esteja aqui nessa ponta, aqui nesse canto. E aqui nas cores, você pode fazer de diversas cores, conforme aí você desejar. Vou fazer aqui a quantidade aqui de carreiras também. Se você quer que fique mais alta que essa parte, é só fazer mais carreiras, para que ela fique maior aqui nessa parte da altura da bolsa. Aqui eu já trabalhei todas as minhas carreiras. Aqui é importante você fazer o ponto alongado, um pouco alongado, ou ponto alto duplo, para que não fique repuxado aqui nessa parte onde faz o ponto em relevo. Ou você pode fazer o ponto alto, igual foi feito aqui no meio da bolsa. Agora, aqui, ó, nessa parte, eu vou fazer a alça. Eu já vou aproveitar para fazer essa parte aqui, ó, do fechamento, caso você não tenha o fecho para fazer a aplicação na bolsa. Agora, aqui nessa carreira que eu vou fazer em ponto baixo, eu vou fazer junto essa parte aqui. E aqui na frente é onde eu coloquei o botão. Aqui eu escolhi um botão que caiba passar aqui, ó, entre os dois pontos altos. Ficando assim. Se você tem o fecho, você vai fazer ponto baixo aqui em toda a carreira. Aqui nessa parte ali, na parte de trás, você faz o ponto também. E depois faz a aplicação do fecho. Nessa aqui eu tenho uma carreira a mais, porque aqui nessa cor aqui de base eu fiz uma carreira a mais. Aqui vai ficar 1 ou 2 centímetros maior do que eu passei aqui no início do vídeo, que é a outra bolsa que eu fiz. Aqui eu vou terminar com o meio ponto alto, e aqui é bom você usar o marcador também, para não se perder depois na hora de terminar a carreira aqui com ponto baixo. Aqui eu vou terminar com meio ponto alto, dou a laçada, pulo ponto baixo a corrente e venho nesse ponto alto. Pego aqui nas duas alças do ponto, busco o fio e faço aqui o meio ponto alto. Aqui nessa parte, nós vamos fazer 3 pontos baixos, onde nós temos essas duas correntes. Aqui de início, eu vou fazer apenas 2 pontos, e o último ponto da carreira eu vou finalizar aqui, quando estiver concluindo esta carreira. Aqui eu faço o ponto baixo, nesse espaço, busco o fio, faço o ponto baixo. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou colocar um fio para fazer essa marcação. Fiz o primeiro ponto baixo, no mesmo espaço, faço outro ponto baixo. Tenho os 2 pontos baixos aqui, ó, nesse mesmo espaço. No próximo ponto, faço ponto baixo. No próximo ponto baixo. Vou fazer ponto em cima de ponto da carreira anterior. Quando chegar aqui nessa parte, eu volto pra gente fazer aquela parte onde vai ter o botão. Fiz ponto sobre ponto até o último ponto aqui dessa parte onde eu tenho os 15 pontos da carreira anterior. Vou alongar o fio, e nesse ponto agora aqui do meio, eu não vou fazer ponto. Se você não vai fazer esse tipo de fechamento, você vai continuar com ponto em cima de cada ponto. Agora, eu vou fazer um cordão de corrente de 12 correntes. Vou usar a agulha número 4, para essa corrente não ficar tão apertada. Uso essa numeração de agulha aqui só para fazer o cordão de corrente. Vou fazer aqui 12 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Vou alongar o fio e já vou pegar a outra agulha para fazer os pontos altos. Então, essa parte aqui é a parte onde a gente vai levar lá pra frente para fazer o fechamento quando finalizar a bolsa. Agora, aqui eu volto com ponto alto. Se o botão for menor, você pode fazer meio ponto alto. Dou a laçada, pulo 3 correntes, 1, 2, 3. Na quarta, eu faço ponto alto. Aqui, você pode pegar nessa parte aqui de baixo da corrente, ou somente essa alça de cima, ou ainda na terceira alça, que é aqui atrás. Só nessa alça aqui, ó, que fica esse relevo aqui no meio, é a terceira alça da nossa corrente. E faço ponto alto. Dou a laçada na alça aqui, ó, de trás, tenho aqui a corrente, pego ali na alça de trás. Aqui, se o ponto for muito apertado, fica difícil de você pegar nessa terceira alça que é ali atrás, ó. Essa alça aqui bem do meio do ponto. Pegando dessa forma, fica igual aqui dos dois lados. Fica essa marca aqui, ó, da corrente, aqui do ponto e aqui em cima também. Dou a laçada, pego ali na alça de trás. Se você tiver dificuldade de pegar nessa alça de trás, você pode pegar normal aqui, ó, nessas alças aqui da frente do cordão de correntes. Dou a laçada, tenho aqui a frente da corrente, eu viro e pego aqui nessa alça de trás. Aqui a quantidade de pontos vai depender do tamanho que você quer esse fechamento da bolsa. Pode ser menos correntes, você faz e mede. E se você quiser maior, você pode fazer um cordão com mais correntes. E aqui eu continuo com ponto sobre ponto. Olha, ele fica igual aqui dos dois lados. Eu vou fazer a alça da bolsa dessa mesma forma aqui. Ele demora um pouco mais, mas o trabalho fica melhor. Dou a laçada, venho aqui atrás, passo ponto alto. Dou a laçada e aqui no último ponto, faço ponto alto. Só que agora, nesse ponto, eu vou começar o ponto e vou colocar a agulha aqui nesse ponto do meio, para não ficar um buraco aqui. Se eu terminar o ponto e fizer um ponto baixo já no próximo ponto, vai ficar esse buraco. Então, antes de terminar esse ponto, eu só comecei aqui o ponto alto. Eu vou colocar a agulha aqui dentro, vou buscar o fio, e agora eu puxo essas 3 de uma vez. 3... E termino o ponto alto. Ele vai ficar fechado aqui nessa parte. Aí, no próximo ponto, a gente faz o ponto baixo. E terminei aqui essa parte do fechamento. Sigo aqui com ponto sobre ponto. Faço ponto baixo para cada ponto baixo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Quando eu termino o último ponto, eu pego junto pra ficar bem fechado aqui, ó. E depois, vai ser aqui que a gente vai fazer a aplicação aqui do botão. Então, aqui é nessa parte, se você quiser que fique maior, você faz mais correntes. Ou menor, faz menos correntes. Aqui ainda vai a carreira de ponto baixo, que é a carreira que eu estou fazendo aqui. Que eu vou seguir com ponto em cada ponto. E quando chega aqui nessa parte, onde temos as 2 correntes da carreira anterior, 3 pontos baixos, aqui nesse mesmo espaço. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo. Sigo com ponto baixo, volto aqui, ó, nessa parte para fazer com vocês. Aqui, quando você faz esses 3 pontos baixos, se você quiser colocar um marcador aqui no ponto do meio, onde fizemos os 3 pontos, vai ser a parte aqui onde a gente vai fazer a alça. Por isso que eu deixei a marcação aqui, ó, nesse primeiro ponto, que vai ser o do meio, porque eu vou fazer mais um ponto.
Aqui, quando eu fiz os 3 no ponto do meio, coloquei um marcador. Aqui eu fiz ponto sobre ponto e não trabalhei no último ponto alto da carreira anterior. E aqui onde eu tenho o ponto alto em relevo, eu faço um ponto baixo em relevo, sem corrente de separação. Vou pular um ponto alto e venho aqui, ó, no ponto. Coloco a agulha aqui por trás do ponto, deixo o fio aqui, ó, na frente, busco o fio e faço o ponto baixo em relevo. Volto aqui na peça, pulo esse primeiro ponto, no próximo, faço ponto baixo. Aqui no canto vai ser desta forma. Não trabalho no último ponto, faço ponto baixo em relevo e pulo o primeiro ponto. Depois, continuo com ponto sobre ponto. Cheguei aqui, eu faço os 3 pontos baixos. Faço o primeiro, tudo no mesmo lugar. O segundo e o terceiro. Coloco o marcador aqui no ponto do meio. E continuo com ponto sobre ponto. Aqui eu trabalhei ponto sobre ponto, agora quando eu chego aqui, ó, na direção desse ponto do meio, eu faço um ponto baixo aqui em cima desse ponto. Depois, continuo com ponto sobre ponto. Que vai ficar assim. Vou fazer assim até completar a carreira, lembrando que quando chega aqui, não trabalha no último ponto alto, faz um ponto baixo em relevo, pula o primeiro ponto e continua com o ponto baixo. Trabalhei por toda a volta, cheguei aqui onde iniciei a minha carreira. Preciso de mais um ponto baixo aqui dentro. Fiz o ponto baixo, agora eu termino a carreira com ponto baixíssimo, aqui nesse primeiro ponto, onde eu deixei esse fio para marcar esse ponto. Vou buscar o fio, passo por dentro do primeiro ponto baixo e desse ponto que eu tenho na agulha. Fiz aqui um ponto baixíssimo e já vou colocar um marcador aqui. Agora, aqui, eu vou fazer a alça. Se você tem outra alça também, não vai usar a alça de crochê, você pode fazer uma carreira a mais aqui de ponto baixo e depois fazer a aplicação da alça. Vou trocar de agulha, porque eu vou fazer um cordão de correntes. Vou usar a agulha 4. Aqui eu vou fazer um cordão de 80 correntes, que fica em média 50 centímetros. Faço uma corrente, 2, 3 e continuo assim até completar 80 correntes. Fiz aqui o meu cordão de corrente, você vai medir aí de 50 a 55 centímetros, porque depois ela encolhe um pouco na hora que eu faço o meio ponto alto, pegando aqui na alça de trás dessa corrente. Aqui é importante você não deixar ela torcida, porque depois nós vamos fazer aqui uma carreira de meio ponto alto quando chega nessa parte aqui da alça. Então, você deixa ela bem reta, não deixa ela torcer aqui os pontos. Terminei aqui esse cordão, eu venho aqui onde eu tenho esse ponto aqui, ó, do meio, onde eu tenho esses 3 pontos baixos. Então, comecei aqui, agora eu vou pular essa parte toda aqui da bolsa e venho nessa outra parte aqui. Aqui, nesse ponto do meio, eu faço o ponto baixíssimo. Coloco a agulha, busco o fio, passo por dentro do ponto baixo e do ponto que está na agulha. Agora, eu vou alongar esse ponto e vou começar a fazer os pontos baixos com a agulha 3,5. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo, no próximo ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto e volto quando chegar aqui nesse canto. Trabalhei ponto sobre ponto, não trabalhei aqui no último ponto baixo dessa lateral. Ficou esse último ponto. Agora, eu faço um ponto baixo aqui, ó, nesse ponto em relevo da carreira anterior. Agora, eu vou fazer um ponto normal.
Venho aqui em cima do ponto, faço um ponto baixo. Pulo o próximo ponto, vou no outro e começo a fazer os pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Até chegar ali na parte onde eu tenho esse ponto do meio. Cheguei aqui, ó, nesse ponto do meio, eu tiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo para começar a próxima alça. Aqui eu já posso colocar o marcador também. Quando eu faço ponto baixíssimo, aqui você pode colocar esse marcador também. Ali do outro lado também, quando eu fiz o ponto baixíssimo, quando eu termino a alça, eu coloco o marcador. Vou trocar de agulha novamente para fazer aqui o cordão de corrente de 50 centímetros. Aqui nessa parte agora da frente da bolsa. Vamos fazer aqui as correntes até completar 80 centímetros. Tem que ser a mesma quantidade de correntes que você fez ali na outra alça. Fiz o cordão de correntes. Agora, eu finalizo aqui com ponto baixíssimo, onde eu tenho o marcador. Faço ponto baixíssimo, alongo o fio, agora eu troco de agulha, pego a 3,5 novamente. Aqui, eu coloco o marcador nesse ponto baixíssimo que eu acabei de fazer. Esse ponto baixíssimo é o ponto que a gente vai pular depois, quando estiver fazendo aqui a alça. Agora, no próximo ponto, faço ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Quando eu chego aqui, ó, nessa parte, eu não trabalho no último ponto baixo e faço um ponto baixo aqui nesse ponto do meio, da mesma forma que a gente fez ali do outro lado. Se você tiver dúvida, você volta ao vídeo aqui nessa parte dessa lateral. Depois que eu faço ponto baixo, eu pulo o primeiro ponto e sigo com ponto sobre ponto. Aqui eu já trabalhei ponto sobre ponto, e temos as duas alças da bolsa. Aqui onde eu tenho esse marcador, é onde eu tenho aquele ponto baixíssimo quando eu finalizei a carreira anterior. Agora, nós vamos começar a alça, aqui com o meio ponto alto. Você pode fazer outro tipo de ponto também, pode ser o ponto alto ou o ponto baixo, faz duas carreiras em pontos baixos. Aqui nessa marrom, eu fiz com duas carreiras em ponto baixo e peguei aqui na alça aqui no meio da corrente, não peguei na alça de trás igual eu fiz ali. Então, aqui é uma opção que você pode fazer conforme você achar melhor. Aqui eu tenho esse marcador, eu vou pular esse ponto. Trabalhei aqui o ponto sobre ponto, e esse ponto eu pulo. Continuo com a agulha 3,5. Vou tirar o marcador aqui, que fica mais fácil. Mas eu pulo esse primeiro ponto, que é esse ponto baixíssimo da carreira anterior, e venho no ponto seguinte. Só que eu vou trabalhar aqui, ó, nessas alças de trás do ponto. Aqui eu tenho a corrente dessa forma, se você vai trabalhar aqui no meio, você pega aqui nessa alça de baixo. Se pegar na alça de cima, vai ficar um pouco aberto aqui o ponto. Quando eu faço pegando aqui no meio da corrente, pego nessa alça que é de baixo. E faço o ponto. E nessa, eu vou pegar aqui na alça de trás. Dou a laçada e vou fazer meio ponto alto para cada corrente. Vou virar aqui pro lado de trás e pego na alça aqui de trás do ponto. Busco o fio. E faço meio ponto alto, eu tiro as 3 alças de uma vez. Dou a laçada. Ali atrás, eu pego nessa terceira alça ali do ponto. Ele é um pouco mais demorado de fazer, porque é um pouco difícil de pegar aqui. Ainda mais se o ponto estiver apertado, por isso que eu faço com agulha 4. Faço aqui o meio ponto alto. Passo por dentro de todos os pontos. Dou a laçada. E aqui atrás,
eu pego apenas nesta alça. Busco o fio, faço meio ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo ponto. Apenas essa alça que é do meio, aqui da corrente, do lado de trás. Faço meio ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo ponto. Faço meio ponto alto. E aqui ele fica igual dos dois lados. O ponto aqui em cima e aqui embaixo. Dou a laçada, eu tenho aqui o cordão dessa forma. Eu viro e pego aqui nessa alça de trás. Tem, então, as 3 alças da corrente. A primeira, a segunda, eu viro, eu tenho ali atrás a terceira. É nessa terceira que eu faço o meu meio ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo ponto. Faço meio ponto alto. Dou a laçada. Aqui, ó, pra você ver como é que fica aqui na frente. Aqui eu viro pra pegar ali na alça de trás. Mas se tiver dessa forma aqui, você coloca a agulha aqui nessa alça. E depois ali na outra de baixo. E faz o meio ponto alto. Dá a laçada, coloca a agulha aqui de trás pra frente. E na alça ali de baixo, faço meio ponto alto. E eu sigo assim por todas as correntes aqui da alça. Fiz aqui todos os pontos em todas as correntes. Cheguei aqui onde eu tenho esse marcador, que é o ponto baixíssimo, eu pulo esse ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou tirar aqui esse marcador. Fiz aqui o meio ponto alto, no último ponto aqui da corrente, na alça. E agora, eu vou pular esse baixíssimo e no próximo ponto faço ponto baixo. Então, aqui eu terminei, pulo esse primeiro ponto aqui, ó, depois do meio ponto alto. E no próximo, eu faço ponto baixo. E aquele ponto baixíssimo fica ali, bem no meio, entre a alça e o ponto baixo. Sigo aqui fazendo ponto sobre ponto. Aqui nessa parte e volto aqui na lateral. Aqui eu fiz ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Pulo esse ponto do meio, vou no próximo, que é aqui da outra lateral, eu faço ponto baixo. Eu pulo esse ponto aqui do meio para não começar a abrir essa parte. Se eu fizer um ponto nele, ele vai abrir aqui essa parte da bolsa. Para ficar reta, eu pulo esse ponto. Aqui eu sigo fazendo ponto para cada ponto. Fiz ponto para cada ponto, cheguei aqui de novo, onde eu tenho o marcador, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior. Nesse ponto baixíssimo, a gente não faz ponto. Eu pulo esse ponto e vou começar a alça. Aqui, depois que eu terminei os pontos baixos dessa lateral, pulo esse ponto baixíssimo, dou a laçada e agora eu vou começar a alça. Vou pegar lá na parte de trás para fazer o meio ponto alto. Dou a laçada, venho aqui na terceira alça da corrente, faço o meio ponto alto. Dou a laçada, que eu tenho a corrente, a parte da frente, eu viro e pego aqui nesta alça de trás. Todas essas alças aqui é onde eu vou fazer o ponto. Dou a laçada, pego na alça de trás, faço o meio ponto alto.
E vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nesta alça, ó, ela fica dos dois lados iguais. Vou fazer aqui os meio ponto alto em cada corrente e depois eu volto pra gente finalizar ali a nossa alça. Quando chega aqui, vai ser a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, você pode voltar o vídeo. Quando você completa aqui meio ponto alto até nessa última corrente, você vai pular esse ponto baixíssimo. No próximo, você continua com o ponto baixo. Quando chega aqui nessa parte, você pula esse ponto do meio e depois segue com o ponto baixo. E eu volto pra gente fazer o arremate aqui nessa parte da alça. Que eu terminei, fiz aqui todos os pontos baixos, ponto em cima de cada ponto. Agora que eu vou cortar o fio, deixo uma sobra aqui para fazer o acabamento. E puxo esse fio. Coloco na agulha de tapeceiro. Pulo esse primeiro ponto aqui, que é desse ponto, meio ponto alto que a gente iniciou a alça. Vou pular esse ponto e vou no segundo ponto. Coloco a agulha de trás pra frente, passando ali nas duas alças do ponto. Trago o fio aqui pra frente e volto com a agulha aqui nesse último ponto que eu fiz. Coloco a agulha pegando nas duas alças e levo lá pra trás a agulha e puxo o fio aqui, eu ajusto, para que os pontos fiquem todos iguais. Aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás de alguns pontos, para depois fazer o acabamento. Escondo aqui, por alguns pontos. Depois que eu escondo esse fio, eu posso colocar ali um pingo de cola, ou você pode distorcer esse fio, deixa em duas partes. Vou fazer esse acabamento aqui, aí você pode usar o mesmo nos outros fios ali. Aqui você vai colocar na agulha, esconde nos pontos e faz esse acabamento. Aqui eu deixei em duas partes. Passo esse fio na alça aqui de algum ponto bem próximo. Só uma das alças, para depois fazer o nó entre esses dois pontos. Aqui eu coloco a cola entre um fio e o outro. E faço de 2 a 3 nós. Como já tem a cola, vou fazer apenas 2 nós. Aqui você ainda pode colocar na agulha de tapeceiro e esconder ali atrás dos pontos. Nos outros fios, você faz a mesma coisa. Agora, aqui na parte da frente da nossa bolsa, eu vou colocar o botão bem aqui nesse ponto do meio. Já coloquei o fio, usei o próprio fio aqui que eu fiz a bolsa. Coloquei aqui atrás, no botão. E agora, eu vou colocar aqui, ó, nesse ponto. Vou medir, ver se vai ficar certo. Aqui nesse ponto, eu levo o fio atrás desse ponto, e desse ponto fica esse ponto no meio. Coloco a agulha de trás pra frente, ou você pode colocar na agulha de tapeceiro e levar esse fio pra trás. Levo uma ponta lá pra trás. E aqui, pulo esse ponto que é o ponto do meio e vou no ponto do lado. Levo esse fio lá pra trás. E ele vai ficar bem centralizado, porque aqui, ó, é o meio da bolsa. Pulei o ponto do meio. E aqui atrás, antes de fazer o nó, eu coloco a cola também. Coloquei a cola, eu faço o nó, depois eu escondo essa sobra de fio, por isso que eu já deixo um pedaço aqui maior. Vou fazer aqui 2 nó. Depois, eu coloco esse fio na agulha e escondo aqui atrás dos pontos.
E aqui fica assim, depois você fecha e arruma ali. E ficou assim a bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção. E até o nosso próximo vídeo.